Olá, esse é mais um programa da TVGP. A TVGP é gravada aqui na agência DPZ e hoje nós temos como convidado o Cristiano Ruiz, diretor de operações da agência Léo Burnet Tailor-Made. Seja bem-vindo, Cristiano. Obrigado pelo convite. A bancada fixa da GPTV é composta pelo Daniel Martins, da agência DPZ, e pela Lia D'Amico, diretora de projetos da agência FCB Brasil. E para conversar com o Cristiano, nosso tema de hoje vai ser de cultura organizacional e gestão de pessoas, falando de cultura dentro de agência de publicidade. Então já começa com uma pergunta para você, Cristiano, mais genérica, e depois a gente aprofunda, porque o tema é bem delicado, bem extenso. Então, para você hoje, que enfim, já passou por outras agências e hoje você está na Léo Burnet, então pegando o que você já tem de repertório e o que você vê hoje na Léo Burnet, né, depois de atuar em várias agências que você já passou, como que você vê essa cultura, né, dentro das agências de publicidade? Bom, a cultura das agências de publicidade, na minha visão, ela tem um componente, e aí focando nas pessoas, ela tem um componente muito forte das várias diversidades que as agências de publicidade têm. Ou seja, são culturas diferentes, formações diferentes, são profissionais diferentes, com experiências diferentes, com formações diferentes, né, de áreas diferentes. Então, a cultura, ela é muito forjada por essa diversidade que as agências têm, que estão olhando com foco nas pessoas, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, não, respondeu. E falando em pessoas, então já que no final, né, a cultura organizacional passa por pessoas, e esse é o assunto que a gente também vai falar, gestão de pessoas. Para você hoje, qual que é o perfil dos profissionais de agência? Aí não só, talvez focando em projetos, mas enfim, olhando como um todo, qual que é o perfil desse profissional? Bom, hoje? O perfil, pela minha experiência, o perfil dos profissionais de agência de publicidade, de uma forma geral, são pessoas muito altamente conectadas, de níveis culturais muito elevados, né? Pessoas que em geral, fizeram boas faculdades, que têm, vamos dizer, um repertório muito vasto cultural e que são de disciplinas muito diferentes, né? Então, isso traz uma riqueza para a gestão, né? Ao mesmo tempo que isso é uma dificuldade, né? É um ponto muito rico para o gestor de projeto, que tem que transitar por todas essas disciplinas, né? Basicamente, ele tem que conversar ou se comunicar com profissionais de criação, por exemplo, que tem um nível de subjetividade muito alto, né? Profissionais de planejamento estratégico, por exemplo, ou profissionais de tecnologia, ou BI, né? Mídia, ou seja, tem um volume muito diferente de profissionais e, vamos dizer, de disciplinas muito diferentes, que é ótimo para o gestor se desenvolver como um grande desafio de interlocução e de intermediação de tudo que ele tem que fazer para entregar o que ele precisa fazer. Você enxerga um perfil específico dos gerentes de projeto nas agências? Eu acho que, pelo que eu observo, inclusive, cada agência acaba moldando o seu perfil do gestor, aí falando do gestor de projeto, conforme o estágio e o nível de maturidade que cada uma está, né? Nas agências digitais, por exemplo, os gestores de projetos já são quase como os líderes da disciplina, ou seja, eles têm um repertório de gestão muito mais, vamos dizer, vasto e mais aplicável para tudo que faz, né? Nas agências tradicionais, por exemplo, o papel da gestão de projeto, muitas vezes ele fica dividido entre o atendimento e o gestor de projetos, mas aí há vamos dizer assim, não o profissional de gestão de projeto propriamente, mas tem vamos dizer, o skill ou a competência da gestão de projetos que tem que ser disseminada para poder, vamos dizer, cumprir com aquele mesmo objetivo que é intrínseco da profissão de gestão de projeto. Não sei se é isso. Você acha que o gestor de projeto dentro de uma agência, vamos chamar de tradicional, integrada, ele tem um papel mais limitado do que na agência digital? Ou não é? Não, eu não acho isso. Eu acredito que
o papel do gestor de projetos, ele, como eu falei, ele vai se moldando ao nível de maturidade que a própria empresa tem. Então, eu acho que cada empresa tem o seu paradigma e o seu momento de entender e absorver a cultura e absorver essas novas disciplinas que surgem, né? Porque gestão de projetos é uma disciplina, ou vamos dizer, um gestor de projeto é um profissional relativamente novo no mercado, né? E para esse mercado, mais ainda. Então, eu acho que as agências, elas elas precisam, não necessariamente elas sabem que precisam de gestores de projetos, mas a cada vez mais ela vai buscando as competências do gestor de projetos, como, por exemplo, organização. Então, as agências, de uma forma geral, precisam se organizarem para desenvolver os seus trabalhos, para terem melhores resultados, enfim, como regra é isso. Então, agora, o momento em que cada uma dessas agências vai absorver mais ou menos, vai depender do desenho de cada uma, da estrutura organizacional de cada agência, né? Acho que é isso, não sei se eu respondo a sua pergunta. Não, acho que sim, só para avançar um pouquinho, acho que é consenso que um gerente de projeto numa estrutura dessa, todo mundo acredita e sabe que ele já tem uma capacidade de produtor. Como produtor, sim, é muito claro, o gerente de projeto, ele é aquele cara que, se a pessoa tiver que responder rápido, ela vai falar, o que produz alguma coisa, que entrega alguma coisa. Qual que você acha que acho que você até já respondeu, mas você acha que uma capacidade que o gerente de projeto consegue dentro da estrutura dele ampliar e mostrar o valor real da função seria evoluir para a organização da estrutura, tentar melhorar alguma coisa nesse sentido? É isso? Acredito que sim. Eu acho que o papel que o gestor de projeto, e quando eu falo gestor de projeto, eu não estou falando só do gerente de projeto, mas estou dizendo todos os profissionais que absorvem a gestão de projetos nas suas atividades, né? Como eu citei o caso do atendimento, eu acho que esses profissionais, eles têm um poder muito grande de disseminar cultura de gestão, né? E dependendo da empresa que eles estão, eles vão ser mais facilmente absorvidos pela necessidade de trabalho e vão ser utilizados para outras frentes, né? Quando a gente tem um profissional que está muito voltado para produção, vamos dizer, demonstra um nível de maturidade da empresa em que ainda talvez não tenha enxergado que ele pode cumprir com outras etapas do processo de trabalho, ou seja, ele pode atuar, e eu percebo isso, na Léo a gente atua assim, o gerente de projetos ou o atendimento, eles têm uma atuação muito forte desde o início do processo ou do relacionamento com o cliente, às vezes em prospecções, concorrências e tudo mais. Ou seja, a organização é algo que é necessário e cada vez será mais necessário. Então eu acho que cada empresa vai absorvendo, vai entendendo essa disciplina de uma forma, mas o fundamental é que essa disciplina vá se disseminando e que esses conhecimentos vá se, vamos dizer, integrando ao meio de comunicação, ao meio de gestão da empresa, para trazer resultados e com uma característica muito importante, né? Sem perder a qualidade criativa que você tem, né? Ou seja, a gente tem que entender que as agências de publicidade, de propaganda, né, as agências digitais ou tradicionais, elas são empresas criativas, essencialmente criativas. E o grande desafio nisso é que a gente tem que habilitar o processo de trabalho, né, criar um processo de trabalho que favoreça com que as ideias criativas surjam de uma forma muito mais orgânica, né, muito mais, vamos dizer, fácil, de uma forma muito mais, com uma qualidade muito melhor. Então eu acho que esse papel do gestor de projeto pode favorecer isso. Ele é um facilitador, né? Ele é um facilitador, ele é um articulador, ele é um, vamos dizer, um comunicador que vai fazer com que essas pontas todas se conversem. Bom, acho que tá bem, né, clara a tua percepção e a tua visão sobre o papel do gerente de projetos, enfim, e como é importante, principalmente a disseminação dessa cultura, né, de gestão de projetos, enfim.
Sabendo disso, sabendo desse repertório que você tem também em outros locais, e hoje na Léo Burnet especificamente, se puder passar por lá também, por que é tão difícil, então, todas as áreas, né, enfim, entenderem esse papel e aí sim a agência começar a se organizar melhor, enfim, organizar os trabalhos de forma que, né, eles tenham essa visão e essa cultura de gestão de projetos? O que você acha que é necessário? Passa um pouco pelo perfil dos profissionais, passa um pouco pelo perfil do projeto, ou passa pelo mercado que precisa se estruturar para receber esse profissional, enfim? Eu acho que tem um componente que é extra, vamos dizer, o dia a dia, vamos dizer, uma coisa que é o do modelo da empresa, enfim, da estrutura organizacional e de onde essa empresa está inserida, mas eu acho que tem uma questão que é o nível de maturidade de gestão que a empresa tem, né? E também o nível cultural, o nível, digamos, o nível profissional, às vezes, muitas vezes também, das áreas que podem facilitar ou não essa, vamos dizer, absorção desses conceitos que vão fazer diferença para gerenciar comunicação melhor, para gerenciar pessoas melhor, para gerenciar, enfim, para controlar melhor o trabalho, enfim, eu acho que é isso. Você enxerga que existe uma disposição ou uma predisposição dos gerentes de projeto em expandir essa cultura dentro das agências, ou você acha que tem ainda muito gerente de projeto que está satisfeito com essa função de produtor e controlador, mas não tá interessado na função de integrador? Eu acho que existem gestores de projeto que estão, vamos dizer, dentro da caixa, vamos dizer assim, mas existem muitas pessoas que querem, vamos dizer, esse desafio novo, que é um desafio diferente de outros perfis de empresas, né? Pela diversidade, pela complexidade e tal. Mas eu acho que sim, eu acho que a gente precisa, inclusive, desenvolver os gestores para que essa visão faça o que eu acho que é o grande motivador para os gestores de projeto, que é fazer uma mudança brutal sobre o aspecto da gestão nas empresas de comunicação, de uma forma geral, né? Talvez até trazer gente de outras áreas. Exatamente. Né? Eu acho que é uma ótima ideia. E acho que é um movimento que já vem acontecendo, né? Sim, eu acho que é isso. E pensando nessa maturidade, né, que a gente falou, de gestão de projetos, essa cultura que precisa ser disseminada dentro da agência, acho que o que a gente traz nas entrevistas é sempre o outro lado da moeda, que é o cliente, né? Enfim, nessa disseminação da cultura que precisa acontecer, enfim, a profissionalização cada vez mais do gerente de projetos, como que o cliente precisa perceber isso também? Ou não, o cliente já exige da agência uma entrega mais organizada, mais estruturada e mais projetizada? Ou não, tem que ser um movimento contrário. A agência precisa mostrar para o cliente que ela está se projetizando e que a partir dali existe uma outra maturidade para entender isso. Eu acho que a agência precisa sim caminhar nesse sentido, mas os clientes já fazem isso. Os clientes já buscam, já querem das agências organização e querem, vamos dizer, controle, querem ser cobradas também. Eu acho que os clientes, de uma forma geral, caminham para normas e para, vamos dizer, padrões muito elevados de qualidade que as empresas de tecnologia já atuam há muitos anos, né? E nas agências de publicidade essa não era a realidade, mas está passando a ser. Então eu acho que, sem dúvida, isso vai acontecer cada vez mais. E você acha que essa pressão de maior controle e maior eficiência operacional, se a gente pode determinar uma nomenclatura para esse movimento que está acontecendo, isso parte muito mais por conta dos movimentos das agências globais, enfim, cada vez mais estarem observando o mercado nacional e algumas contas, né, dependendo do nível da agência, serem contas também com alinhamento global ou não, inclusive as contas que são mais nacionais, que têm entregas nacionais, enfim, que tenham, né, uma visão apenas brasileira, né, no sentido de entrega, também já estão cobrando esse tipo de organização
projetizada das agências? Todas elas cobram hoje das agências grande organização, grande controle e grande qualidade na entrega, né? O desafio é fazer com que a agência tenha um processo de trabalho tão inteligente que não seja uma fábrica, né? Porque não é uma fábrica, é uma empresa criativa, mas que possibilite que as suas entregas criativas sejam cada vez melhores num tempo cada vez menor, né? Então, os requisitos que pressionam a mudança não necessariamente tem a ver com as agências internacionais ou com os grupos internacionais, mas tem a ver com as necessidades de negócio de hoje, né? E que envolvem dinâmicas de mercado muito diferentes. Então, eu acho que as agências têm que estar preparadas para isso. E, para fazer essa mudança, quem vai fazer são as pessoas. Então, habilitar as pessoas para encarar esse mercado de um jeito mais maduro, vamos dizer assim, vamos dizer, um desafio muito interessante, muito importante e que tem que ser feito. Tem um ponto aí, né, do ponto de vista de cultura de gestão de projeto, que é fácil você estabelecer um processo que você destrói a entrega da agência, né, que você passa a ser burocrático, chato, comum, e acho que justamente o que foi construído pelas agências foi justamente isso, né, ser um mercado e ter uma atuação junto aos clientes que realmente rompia com o que era comum, né, sempre levando algo novo, sempre levando inovação, sempre levando alguma solução para o negócio, mas que era uma entrega sempre muito criativa. Acho que esse é o ponto, assim, né, como é que a gente consegue profissionais e processos que praticamente você nem percebe que tem um cara ali orquestrando tudo, né? É quase como se você tivesse ali um maestro regendo um negócio. Nos bastidores. Nos bastidores, né? Ou, se a gente fosse pegar realmente o que é um maestro ali conduzindo um concerto, imagina se toda hora o cara parasse o processo e ficasse... Não é assim. Vai ficar parecendo um ensaio, né, na verdade. Né? Acho que esse é o ponto, né? Acho que cultura de gestão de projeto, acho que um dos objetivos é esse, né? É tentar mostrar que o gerente de projeto não é um cara chato que limita o trabalho, ele ele é um cara que facilita, né? Acho que esse é o ponto, né? Sem dúvida, que você está colocando, né? Exatamente. Acho que da mesma forma, Desculpa, que isso? Não, acho que da mesma forma as ferramentas entram também nessa equação, né? Eu acho que as ferramentas que a gente usa para conseguir tornar o processo mais organizado também precisam ser fáceis e tranquilas para que todo mundo entenda que aquilo não está burocratizando, aquilo está ajudando no dia a dia, né? A gente tem passado bastante por isso lá na decisão de ferramentas internas. Tinha que ter um sistema antigo, e aí o pessoal olha aquele sistema antigo e fala, nossa, mas a cara desse negócio, meu Windows 98, assim, não vai dar. Então, tem até no look and feel da ferramenta, a pessoa simpatiza ou não simpatiza e fala, não, esse negócio aí, o pessoal de projetos chato quer que eu use, super operacional essa ferramenta. Então, acho que precisa até nessas ferramentinhas usadas, pensar como que o pessoal consegue se organizar melhor e não se sentir limitado, né? Não se sentir, agora eu tenho que preencher um formulário, agora eu tenho que fazer um processo burocrático, porque o pessoal de projetos entrou aí e está querendo organizar, né? Tem uma coisa muito importante do que você coloca, que você cita ferramentas, vamos dizer, ferramentas de trabalho. Eu expandiria isso para ferramentas de gestão que têm características, por exemplo, de muito mais dinamismo, ou seja, técnicas que vão fazer com que, vamos dizer, o trabalho flua de um jeito mais orgânico e mais comunicativo e talvez, em algumas medidas, menos formal, né? E, assim, eu acho que ninguém tem ainda um desenho que é 100%, que cumpra com tudo isso 100%, mas eu acho que só o fato de você saber onde quer chegar, né? Eu acho que já é um grande passo para você conseguir, vamos dizer, planejar as ações que você precisa para chegar nisso. Eu acho que o fato de ser menos formal não significa que é menos controlado, né? Sem dúvida. Acho que esse como é que você consegue controlar algo que não é formal, né? Eu acho que tem uma questão que é importantíssima e que eu procuro atuar desse jeito, que às vezes é um pouco mais demorado,
mas eu acho que é mais sustentável, que é criar, vamos dizer, fazer algo que parta de dentro para fora, ou seja, que envolva e engaje as áreas, todas as áreas que têm essa característica que nós falamos no começo, que são muito diferentes, que faça com que, vamos dizer, as próprias áreas entendam como é que se dá o próprio trabalho e a relação que ele tem com as outras áreas, né? E em que medida que o gestor de projeto pode entrar para facilitar essa engrenagem, vamos dizer assim, né? Então, grande parte da minha energia é em fazer com que essa engrenagem funcione mais de uma forma mais suave, né? Porque as pessoas têm o paradigma do controle, o paradigma do formulário, o paradigma de preenche um sistema, sai um relatório. E eu acho que a gente, no caso de agências de propaganda, de publicidade, enfim, empresas criativas em geral, nós temos que buscar outras formas de gestão, outras dinâmicas de trabalho, né? E que tem que envolver as pessoas para aquilo acontecer de fato, né? E não ser uma norma da empresa. Ou seja, o grande barato seria a gente conseguir fazer esse movimento e que o resultado disso fosse um processo de trabalho organizado, controlado, enfim. Esse que eu acho que é o grande desejo de todo mundo, né? Legal. Então, chegamos aqui ao fim de mais uma entrevista no TVGP. Eu agradeço novamente ao Cristiano. Eu que agradeço. Pela entrevista, ao Daniel e a Lia. E até a próxima. Acompanhem o canal do Mestre GP no YouTube e também as nossas novidades na fanpage. Até breve.